mas eu estou aqui para falar do Dia Nacional da Fotografia. Algumas histórias por trás desse dia, vamos comentar da história da fotografia, da invenção de Daguerre, Louis Mandé Daguerre e Nicéforo Niepce, lá na França em 1839. Vamos falar do historiador Boris Kossoy, grande estudioso do livro que ele lançou pela IDUSP há muitos anos atrás, falando de Hercule Florence. Vou falar de algumas indicações especiais de literatura para quem ama fotografia, quer saber mais de história da fotografia, sabe que a fotografia não é simplesmente apertar um botão. Eu estou falando direto aqui para todos que me acompanham pelo meu Instagram. Para todos os fotógrafos que estão me assistindo, parabéns pelo Dia Nacional da Fotografia, mesmo para aqueles meus amigos fotógrafos que moram fora do país, estrangeiros de outras línguas, parabéns a todos. Claro que é o Dia Nacional da Fotografia, não é o Dia Mundial da Fotografia. O Dia Mundial é 19 de agosto, é o dia, em 1839, em que se apresenta a invenção de Daguerre Niepce para o Instituto Francês de Artes da França, Instituto de Ciências da França, e se diz que o governo, se diz, e é verdade, que o governo francês compra a patente da fotografia em 1839, dando uma pensão vitalícia a Louis Mandé Daguerre e sua esposa e filhos. Certo? Se pagou uma pensão de 4.000 francos, se não me engano, é esse o numerário que foi pago de forma vitalícia para Daguerre. E se coloca a invenção como uso irrestrito para todos que quisessem usar a fotografia. Estamos falando lá do início da fotografia, da descoberta da fotografia na Europa, na França, em Paris, o centro do mundo no século XIX. Talvez por isso que a invenção brasileira, comentada pelo grande pesquisador, fotógrafo, historiador, o Dr. Boris Kossoy, no seu livro A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, feito em 1833, que ele fala de Hercule Florence, que foi um dos desenhistas hoje é o termo que a gente usa, mas um ilustrador, um desenhista botânico, um desenhista dos tipos brasileiros que acompanhou a expedição Langsdorff, financiada pelo czar russo, financiada pelos russos, que teve uma produção imagética em desenhos, uma produção sobre a cultura brasileira, sobre a flora e fauna do Brasil, inimagináveis. Poucas pessoas conhecem a expedição Langsdorff, em que Hercule Florence fez parte. Estou falando um pouco da história, tudo isso, claro, porque hoje é um dia histórico, é importante que a gente comemore o Dia Nacional da Fotografia, embasado no que significa a fotografia. A fotografia está além da gente saber que câmera foi lançada, quantos megapixels tem uma câmera. Quando eu dou aula de fotografia, eu sempre dou muita importância para o embasamento histórico. Crianças, espero que esteja tudo bem, que esteja me ouvindo. Quem estiver aí me ouvindo, eu não tenho exatamente um retorno da minha atividade. Espero que todos aqui possam estar me ouvindo da melhor maneira possível. Quem estiver por aí, comente que está me assistindo e que o som está funcionando. Ok, crianças? Maravilha! Vamos continuar? Vamos continuar? Eu separei algumas coisas muito interessantes para vocês. Primeiro por que o dia 8 de janeiro é o Dia Nacional da Fotografia, Dia do Fotógrafo. E ele rivaliza com o dia 19 de agosto, que quando eu comecei a fotografar lá nos anos 80, a gente só ouvia falar do dia 19 de agosto. Daí foi trazido à tona a história da fotografia, da chegada do daguerreótipo pelo abade Luiz Conte, que veio da França, aportou em Salvador, Recife, desceu com o seu barco até... Seu barco não, ele era o abade, ele era o capelão desse barco, e ele desceu até o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro era a capital do Império,
e ele se encontrou com o imperador do Segundo Império, Dom Pedro II. Certo? Tem um livro que conta um pouco dessa passagem, vou falar para vocês. Dom Pedro II era um amante da fotografia. E como ele se torna um amante da fotografia? Ele se torna um amante da fotografia através desse encontro com Louis Comte, onde ele mostra para Dom Pedro II o daguerreótipo e faz uma demonstração no Paço Imperial, no Paço Municipal do Rio de Janeiro, o uso do daguerreótipo. E todos, né, escrevem, comentam. É uma das invenções mais importantes do século XIX. Nós estamos falando de janeiro de 1840, 8 de janeiro de 1840. Se foi um pouco antes, um pouco depois, os historiadores sempre falam, olha, a data exata acreditamos que seja essa. Se foi um pouco antes, um pouco depois, não tem importância. Mas se a gente pensar que 19 de agosto de 1839, o daguerreótipo estava sendo apresentado de forma oficial na França, 8 de janeiro de 1840 foi muito rápida a chegada do daguerreótipo aqui em terras brasileiras. Tá? Deixa eu mostrar uma notícia para vocês desta época, ok? Vamos lá. Olha só, essa é a notícia que saiu no Jornal do Comércio, falando, vou ler aqui com vocês, falando sobre a chegada do daguerreótipo. Imagine você nunca ter visto uma câmera. O máximo que você conhecia de reprodução de realidade através das imagens seria um desenho artístico, uma pintura, uma questão pictórica. E de reprodução de imagens em série, você estaria falando de gravura. Então a fotografia está envolta no mistério de um novo instrumento que foi chamado até como pincel da natureza, por ele descrever o que estava à sua frente de maneira tão fidedigna. Assustou muitos. Baudelaire falava, deixa eu ver, chegando o recado aqui, os comentários estão desativados, está falando, opa, ativei comentários, né? Se a minha equipe não fala nada para mim, eu fico boiando. Crianças, Baudelaire, grande, Charles Baudelaire, grande poeta, falava, esta é uma invenção quase que demoníaca, né? Da guerra e Niépce, são messias de uma turba de ignorantes. Então a fotografia era mal vista pelos pintores, pelos poetas, como se fosse uma arte menor. E se prolongou essa discussão por muitos e muitos e muitos anos se a fotografia era arte. Uma discussão fadada ao fracasso, uma discussão que eu nem entro, porque nós estamos no século XXI e não é pertinente, não pertence a este tempo uma discussão desse nível se a fotografia é arte ou não. Seria a mesma coisa que discutir se a pintura é arte, se a escultura é arte. Muita gente não considerava a escultura arte. Agora os comentários estão entrando, Omicron Foto, valeu Omicron, né? Sou o dono, mas não sou o único que estão aqui. Lúcia Biscaia, oi Lúcia, espero, Lúcia, qualquer falha minha aqui, comenta, eu sei que você adora fotografia. Liliana Matos, crianças, estão me ouvindo? Por favor, comente. Hoje vai ser um pouquinho mais longo, mas acho que é importante essa live. Vamos ler esse texto aqui. Eu estou trazendo várias questões. Depois vou mostrar até uma aula que está no nosso curso de fotografia, em que eu falo da câmera obscura. Note o seguinte, para começar, tá? Deixa eu passar para mim aqui, antes de ler essa notícia. Note o seguinte, eu sempre, quando dou aula de história da fotografia, atento para que a fotografia começa com a câmera obscura. Aristóteles já tinha textos sobre a câmera obscura. Uma caixa vedada que tem para a entrada dos raios luminosos apenas o orifício. E a imagem do mundo real se projeta dentro dessa caixa invertida da esquerda para a direita e de baixo para cima. Esta é a câmera obscura. O início, isso conhecido desde a Grécia. Feito uso desde o século XIV. Feito uso prático da câmera obscura como auxiliar de desenhistas de arquitetura.
Antes do uso da câmera pela fotografia, no século XIV, já se usava como auxiliar de desenho para as câmeras de arquitetura. A câmera obscura, depois a câmera lúcida, que ajudava também os desenhistas de maneira um pouco diferente, a projeção da perspectiva dentro de um suporte bidimensional dentro da câmera obscura, faziam que os desenhistas de arquitetura adorassem para a reprodução de monumentos arquitetônicos. Até existe uma discussão bastante interessante se os estudos de perspectiva surgem antes da invenção da fotografia ou não. Surgem antes da invenção da fotografia, como nós conhecemos, mas não antes do aparato fotográfico que é a câmera, o princípio físico da imagem. O que é um daguerreótipo? É o princípio físico da imagem. O que faz Niepce da guerra? Juntam a esse princípio físico o princípio químico dos haletos de prata, dos nitratos de prata, que na presença da luz enegrecem. Chapas metálicas tratadas por vapores de iodo. A fotografia nasce não reproduzível e em chapa metálica. Até chegar ao papel com Talbot, avançar para a chapa de vidro, se passa alguns anos. Até conquistar a capacidade de reprodução com qualidade, isso já em 1850, 1860, se tornar um dos grandes motores econômicos da Europa, um dos grandes motores econômicos da França. Se você não sabe, a fotografia é a principal atividade econômica da França no século XIX. Ganha da agricultura, ganha de qualquer outra partição da indústria francesa. A fotografia cheira a Revolução Industrial, uma máquina que produz objetos em série. O que é fotografia a não ser o berço da Revolução Industrial? Com uma gravidade que a gente deve atentar, algo que acentua ainda mais o sabor da história da fotografia, que é a imagem estava muito ligada à questão religiosa, e a fotografia desloca a imagem dessa questão religiosa e pôs numa questão mundana, capitalista, burguesa. Quem se interessou pela fotografia foram os burgueses, morando nos burgos ao redor de Paris, que investiram na fotografia. Não é à toa que um dos primeiros elementos da fotografia no século XIX é o cartão de visita que representa algo um pouco burguês. Os engenheiros, os profissionais liberais tinham cartões de visitas fotográficos. O estúdio de nadar conquista o mundo. Estou na Europa, já chegamos no Brasil, estou falando da Europa, tá? Crianças, opa, vamos ver aqui só alguns comentários. Que bom que o comentário foi ativado, sou sua fã. Obrigado, Edna, muito obrigado. Gratidão pela aula incrível, parabéns pela profissão tão nobre. André Belém do Pará, amo Belém do Pará, amo Belém, terra de grandes fotógrafos, de grandes núcleos. Miguel Chicaoca é um dos grandes fotógrafos brasileiros. Parabéns a Belém do Pará. Ah, Gomes, meu amigo, como está Londrina, né? Crianças amadas, continuando aqui falando, e me desculpem, me interrompam se eu falar demais. O professor tem essa mania de ser falastrão. Eu aqui em casa, com chuva lá fora, resolvi fazer essa live nesse dia importante, 8 de janeiro, Dia Nacional da Fotografia. A fotografia se desloca rápido para terras brasileiras, chega aqui na mão do Louis Comte, através da apresentação da fotografia para o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II é uma figura. Dom Pedro II, nesse ano, ele tem apenas 15 anos de idade, mas foi preparado, é um dos grandes intelectuais do século XIX. Dom Pedro II estava mais interessado em ciências e em arte do que em política. Não é à toa que ele saía no meio das reuniões de seu ministério para passear pelo Rio de Janeiro, para ver o Jardim Botânico, admirar a flora brasileira. É um grande intelectual.
Não é à toa que na proclamação de república se coloca eles num barco e dão tchau, enquanto outras proclamações, outras mudanças de governo do império para a república foram feitas algumas vezes de forma muito violenta, com Dom Pedro II não. Existe a violência de tirar ele que é brasileiro nato, né? Dom Pedro II é brasileiro nato, ele foi retirado aqui de terras brasileiras e foi para Portugal. Um dos maiores enterros que Paris viu, ele se muda para Paris, um dos maiores enterros que Paris viu até hoje, de maior comoção, foi de Dom Pedro II. Dom Pedro II é apresentado à fotografia e viaja, compra o daguerreótipo em 1840. É um dos primeiros monarcas a ter um daguerreótipo e cria com isso uma captação constante e compra imagens do século XIX que faz com que o Brasil tenha na Biblioteca Nacional uma das maiores coleções de fotografia do século XIX, que espero que esteja bem guardada. Já ouvi boatos, às vezes, que o Brasil, por problemas econômicos, às vezes não valoriza seus acervos imagéticos em todas as cidades, mas esse é um dos maiores acervos imagéticos, se não o maior acervo imagético de fotografia do século XIX, pertencente à família imperial, que está no museu, pertencente ao Brasil hoje, que está na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. A biblioteca deveria ter sido mudada para Brasília, desde a construção de Brasília, mas permaneceu no Rio de Janeiro. Certo? Eu vou mostrar para vocês, do Jornal do Comércio, em 1840, um comentário. Tá? Olha só, notícias científicas, fotografia. Quem usou esse termo pela primeira vez em francês, photographie, foi Hercule Florence. Antes do uso em Londres e em Paris, o uso da palavra fotografia, grafar pela luz, foi feito na Vila de São Carlos, hoje Campinas, por Hercule Florence, inventor, descobridor da fotografia em terras brasileiras, um francês que acompanhou Langsdorff na expedição Langsdorff. Finalmente, lendo aqui a notícia de 1840 do Jornal do Comércio, finalmente passou o daguerreótipo para cá os mares. Lembre do português arcaico, do português do século XIX. E a fotografia, que até agora só era conhecida no Rio de Janeiro por teoria, eu atualmente também pelos fatos, que excedem quanto se tem lido pelos jornais, tanto quanto vai do vivo ao pintado. Excede toda a teoria que ouvimos, tudo isso que se diz da fotografia, ver o daguerreótipo em ação e que poucos minutos depois, para o século XIX, algumas horas depois para nós hoje, a fotografia já está impressa. Hoje de manhã teve lugar na hospedaria Faru um ensaio fotográfico tanto mais interessante quanto a primeira vez que a Nova Maravilha é apresentado aos olhos dos brasileiros com Z. Foi o Abade Comp, ali tem uma grafia errada do sobrenome, que fez a experiência, um dos viajantes que se achava a bordo da corveta francesa L'Orientale, o qual trouxe consigo o engenhoso instrumento de daguerre. O mais engraçado que a câmera fotográfica ela é muito simples, a câmera obscura é muito simples. Eu tenho uma aula dentro do meu curso de fotografia que eu falo exatamente da câmera obscura e falo dessa ligação da câmera obscura. Daguerre e Niepce, eles inventam a fotografia, eles descobrem a fotografia, mas eles são criadores do princípio físico dos aletos de prata. Eles juntam o princípio químico, dos aletos de prata, ao princípio físico, conhecido desde Aristóteles, usado, como eu disse antes, desde o século XIV, como auxiliar de desenho para arquitetos. O que a câmara obscura representa o que a descoberta representa é a união do princípio físico com o princípio químico, a união da câmara obscura com os aletos de prata, que é a gravação da imagem. A projeção da imagem já era conhecida, mas mantê-la, fixá-la através de aletos de prata, através do hipossulfito, através da gravação
né, do fixador, de fixá-la numa superfície bidimensional, isso vem com Daguerre e Niepce, certo? Na invenção francesa da fotografia, teve a invenção brasileira da fotografia com Hercule Florence. Essa fixação é que nós demos o nome de invenção, de criação da fotografia. Esse texto é ótimo. Eu vou deslocar aqui minha imagem, crianças, deixa eu ver se funciona para continuar lendo para vocês. Tá? O qual trouxe consigo um engenhoso instrumento da guerra, por causa da facilidade com que por meio dele se obtém a representação dos objetos de que se deseja para conservar a imagem. Imagine, estamos comparando desenho a carvão, desenho a grafite, pintura. Estamos comparando o desenho à fotografia. Imagine a primeira vez que se vê uma câmera fotográfica em ação, sendo que é uma quebra do paradigma de imagem. Há preciso ter visto a coisa com seus próprios olhos para se poder fazer ideia da rapidez do resultado da operação. Em menos de 9 minutos, o chafariz do Largo do Paço, a Praça do Peixe, o Mosteiro de São Bento e todos os outros objetos circundantes se acharão reproduzidos com tal fidelidade, precisão e minuciosidade que bem se via que a coisa tinha sido feita pela própria mão da natureza. Essa mão da natureza, a primeira vez que eu ouvi falar esse termo na mão da natureza, fazendo a primeira indicação de bibliografia para vocês, é desse livro do Neil Hall, A História da Fotografia, um livro belíssimo que eu fui apresentado, ele é do Museu de Arte Moderna de Nova York, tá? Um livro belíssimo que fala da história da fotografia, amplamente ilustrado. Eu acho que vocês podem encontrar esse livro, ele foi publicado diversas edições. Tá? Foi a primeira vez que eu descobri a história da fotografia sendo um jovem fotógrafo. Quando me deparei com esse livro, me apaixonei pela história da fotografia. Voltando aqui à notícia. Ele falava nesse livro, como disse antes, o pincel da natureza. Esse era um apelido criado na Inglaterra para a fotografia. O pincel da natureza. Por quê? Porque não tem a intervenção da mão do homem na construção de uma imagem. Então aí tem uma quebra grande de paradigma. A emanação luminosa da realidade se projeta dentro de uma câmara obscura, criando uma imagem com fidedignidade à realidade. E isso vem toda uma discussão sobre esse aparato novo que é a câmera fotográfica e a sua ligação com o real, a fotografia documental, etc. e tal. Existe também um livro que eu acho importantíssimo que todos vocês leiam, que é esse livro do Boris Kosoy, Hercule Florence, A Descoberta Isolada da Fotografia do Brasil. O Boris Kosoy é o maior historiador de fotografia que nós temos, um dos grandes historiadores mundialmente reconhecidos por essa pesquisa dele que valoriza a invenção da fotografia através de Hercule Florence no Brasil. O Instituto Moreira Salles tem diversas imagens de Hercule Florence que usou a fotografia para fazer diplomas maçônicos e rótulos de farmácia em 1833. E ele usa o termo fotografia pela primeira vez aqui no Brasil. Quer ver algumas imagens do Hercule Florence? Deixa eu ver se eu tenho aqui separado para vocês. Olha só, isso lá do Instituto Moreira Salles. Clicando aqui, tudo ao vivo, né, crianças? Então me perdoem qualquer questão. Opa! Deixa eu ver se eu consigo. Opa, olha só. Esses são rótulos de farmácia feitos, né, pelo princípio de fotografia. Grafar com a luz, certo? Esse é um princípio sem câmera obscura, quase como tira contato, né? Pelo contato de uma superfície fotossensível numa projeção de transparência de uma superfície fotossensível. Um dia eu comento isso mais com vocês. Criança, muito interessante o livro sobre Hercule Florence, Maru, trechos dos diários dele, relatos, uma obra bastante completa. Obrigado, Maru. Brenda, é tão difícil encontrar os livros. Sabe por que é difícil encontrar os livros? Porque o Brasil não ama literatura, né?
É impressionante como em 3 mil de tiragem, acaba o livro e a gente tem que correr para as bibliotecas particulares, as bibliotecas públicas, porque sumiu o livro. Sumiu. A maioria, às vezes eu falo de livros que não são reeditados, mas se a gente não falar desses livros, ninguém se digna a reeditá-los. Eu acho que essa que é uma questão muito importante. Verdade, Belém tem muita gente apaixonada pela fotografia. Miguel Chicaoca, Paula Sampaio, maravilhosa. Eu vi uma Paula Sampaio, conheci a Paula Sampaio lá em Tiradentes, conheci antes a fotografia dela. A Paula Sampaio é uma das grandes documentaristas brasileiras. Luiz Braga, maravilhoso Luiz Braga, Boa Menezes, tantos outros. Muita gente boa lá em Belém do Pará. Como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como Porto Alegre, como Curitiba, que tem uma ligação muito forte com fotografia. Obrigado por José Augusto, obrigado por nos ensinar fotografia com tanta paixão. Olha, precisa paixão mesmo, José, para a gente se aguentar nessa área tão louca, mas perturbadora, emocionante, perturbadora no sentido emocionante, que é a fotografia. Vamos voltar aqui, crianças. Eu estava lá na notícia, vamos voltar aqui para a foto da capa do livro do Boris Kosoy. Crianças, entrem lá, o Boris Kosoy, procurem ele, vejam com ele se foi reeditado ou não, entrem lá, comentem no site dele, ele tem um site, Boris Kosoy, não Kazoy, Boris Kosoy, tá? A descoberta lá da fotografia no Brasil. Vamos lembrar então que Dom Pedro se apaixona pela fotografia em março, veja, janeiro, poucos meses depois, em março de 1840, ele importa um daguerreótipo e faz uso do daguerreótipo, e tem algo muito interessante que ele cria os fotógrafos da Casa Real, tá? Não lembro se é exatamente esse termo, mas ele cria os chamados fotógrafos da Casa Real. Tem um livro que vocês devem aproveitar também, esse é mais fácil de encontrar, ok? Que é As Barbas do Imperador, tá? Lilia Moritz Schwartz, acho que é esse o sobrenome dela, As Barbas do Imperador, tá? Que fala muito da figura de Dom Pedro II, um monarca nos trópicos. Ele mesmo tropicalizou, né? Na verdade, quando a família real sai de Portugal e vem ao Brasil e cria um império nas Américas, né? Depois do Império Inca, o Império Azteca, o Império brasileiro nas Américas, primeiro o Império Português, até Dom Pedro I ter a independência, nós somos o único império moderno, entre aspas, numa questão só de linha civilizatória, não cultural. Não somos melhores que os incas, melhores que os astecas, em nada, em nada. Somos os europeus que dizimaram boa parte das populações nativas, temos que reconhecer isso, mas dentro da história moderna nós criamos um império saído de Portugal e veio ao Brasil com Dom João VI, depois com a independência com Dom Pedro I, e seu filho Dom Pedro II acaba no limiar da história do Império Brasileiro, saído do Brasil obrigado ao exílio, um exílio não voluntário, então em Paris, pela proclamação da República, feita num aquartelamento que cria a nossa proclamação. Não é à toa, né? Um aquartelamento aconteceu várias vezes no Brasil e diz que Marechal Deodoro saiu, deu uma volta ali com seus aquartelados, fez a proclamação da República, voltou para dentro do quartel. Né? Essa que é a verdade. As Barbas do Imperador, mais um livro. Já indiquei 2 livros para vocês. Tá? 3 livros, né? A História da Fotografia do Newhall, As Barbas do Imperador e também a Hercule Florence, descobertos lá da fotografia do Brasil. Querem que eu indique mais um livro? Tem um livro especial, um livro pequeniníssimo do Boris Kosoy, Fotografia e História do Boris Kosoy, tá? Fotografia e História do Boris Kosoy. O Boris fala assim, ó: o mundo tornou-se de certa forma familiar com a fotografia. Após o advento da fotografia, o homem passou a ter um conhecimento mais preciso e amplo. Vamos imaginar o que eram os alfabetizados no século XIX? Uma minoria de alfabetizados.
No início do século XIX, mais de 90% da população francesa é analfabeta. A fotografia, então, linguagem não verbal, serviu para que as pessoas pudessem ampliar os horizontes imagético, visual do mundo. Sair simplesmente dos burgos ao redor de Paris, sair dos seus bairros, das suas casas, das suas vilas e começar a perceber o mundo um pouco mais. Eu acho que o primeiro processo de globalização é prensa de Gutenberg e da Guerra em Niepce com a invenção da fotografia. Tá? 8 de janeiro existe por causa da Guerra em Niepce, de 19 de agosto de 1839, por causa de Florence, em 1833, e por causa da chegada do Abade Luiz Comte no Brasil em 1840, 8 de janeiro. Ele não chegou em 8 de janeiro. 8 de janeiro se diz que a apresentação dele ao imperador Dom Pedro II. E é um marco histórico. Quando a gente se agarra a um marco histórico, a gente não está simplesmente celebrando uma data, está celebrando a representação, a metáfora, a representação desta data. Do mesmo jeito, quando a gente fala da independência do Brasil, proclamação de república, abolição da escravatura, nós não nos devemos apegar a uma data na história. Mas o que aquela data representa? Se foi exatamente naquela data, se foi naquela hora, isso não é interessante. Criar uma timeline, pedir para o Facebook volte ao século XIX, nos mostre o momento exato com um vídeo, se não acredito, não é isso o importante. O importante é a gente entender o contexto da fotografia, da história da fotografia para a representação. Crianças amadas, tem uma novidade para vocês, antes que eu me perca aqui também. Eu falo disso no meu curso de fotografia, que hoje, crianças, se você usar o cupom, claro que eu preciso fazer o meu jabá aqui, Omicron50, entra lá, omicronfotografia.com.br, você vai encontrar meu curso de fotografia online, clica lá, vai cair nessa página, com o cupom Omicron50, você ganha 50% de desconto no meu curso de fotografia, iniciação à fotografia. Querem ver uma aula? Vou colocar uma aula aqui para vocês verem, tá? Uma aula que eu falo exatamente da câmera obscura. Aula 1, falo da câmera obscura. Não tem como falar de fotografia se a gente não fala da câmera obscura, certo? Da questão que vem lá desde a Grécia, passando pelo século XIV, século XIX, com a invenção da fotografia. Vou colocar aqui para vocês. Não há como começarmos a falar de fotografia sem falarmos da câmara obscura. O que é a câmara obscura? É uma caixa que tem para a entrada dos raios luminosos apenas um orifício. A imagem do mundo real se projeta dentro dessa caixa, invertida da esquerda para a direita e de baixo para cima. Você sabia que seus olhos... Crianças, espero... Esse é um exemplo de uma aula, aula 1. Claro, quem quiser fazer o curso, eu gosto dele, gostei de gravar. Esse curso está hoje com 50% de desconto. Isso vai dar R$99, gente. Como se diz lá no Rio Grande do Sul, 99 pila. Promoção com 50% ganha ainda aulas de introdução ao Lightroom. Eu sou professor, vivo de dar aulas de fotografia, vivo da minha fotografia e tenho muito orgulho de dar aulas de fotografia. Tenho muito orgulho de ser fotógrafo e ter formado mais de 10 mil fotógrafos, sendo que a Omicron é uma das escolas mais antigas do país. Crianças amadas, quem comentou aqui? Rogério Gomes, grande Rogério. Cláudio Edgar, foi meu professor lá nos anos 90, quando voltava ao Brasil, grande Cláudio Edgar, né? Rogério Gomes é um grande professor de fotografia, grande fotógrafo, grande artista, um dos maiores artistas que eu conheço. Lá no nosso canal do YouTube, quem me acompanha no YouTube sabe, tem uma entrevista muito interessante lá com o Rogério Gomes. Tá? É muito difícil, né, Noel? Realmente. Maru, já li o comentário do Maru, Lúcia Biscaia. Vamos aí, crianças, vamos continuar por aqui. Falei do curso, depois eu volto lá. Quem quer fazer o curso de fotografia, entra lá, omicronfotografia.com.br. Vocês podem localizar o nosso site, curso de fotografia da Omicron,
hoje com 50% de desconto. Você pode dar uma espiadinha como é o curso, ver alguns comentários, tem bônus, tem até o curso de fotometria avançada de graça embutido nesse curso. Voltando à história da fotografia, crianças amadas, é muito importante quando a gente precisa entender que a fotografia hoje, saindo do século XIX, passando pelo boom do retrato com Nadar, final do século XIX, você tem a conquista da ação, quando as velocidades do obturador puderam ser usadas para conquistar a ação, você tem um boom do retrato, mesmo antes da velocidade do obturador ser tão rápida, grandes fotógrafos faziam fotos, retratos com apoiadores de cabeça. Você sabia disso? Com colunas greco-romanas saindo de tapetes persas com Olimpo pintado por trás. Tem um grande livro, não está aqui do meu lado, está aqui na minha biblioteca, eu até comprei ele de novo, que fala disso. Já vou lembrar o nome desse livro, tá? Mas quem quer saber um pouco mais também tem Walter Benjamin, né? A Pequena História da Fotografia de Walter Benjamin, A Era da Reprodutibilidade Técnica de Walter Benjamin. É um texto clássico para quem quer estudar fotografia. Walter Benjamin, A Pequena História da Fotografia e a imagem na era da reprodutibilidade técnica, né? A perda da aura da obra de arte através da reprodutibilidade técnica. É um texto essencial para quem quer saber de fotografia. Saber de fotografia não é simplesmente manusear a câmera. É a mesma coisa que você achar que manusear a tinta, a tela, o pincel te faz um grande pintor. A fotografia é uma expressão de intelectualidade, de representação do mundo, é um conhecimento sobre linguagem, conhecimento sobre história. Então, o que faz a fotografia viva, pungente, essencial para a nossa existência, mesmo hoje com a fotografia digital, com o celular, isso não faz diferença para quem faz fotografia de verdade. Isso traz diferenças, talvez, para o mercado fotográfico. Vamos lembrar lá, Nadar enriqueceu no século XIX fazendo os cartões de visita, os postais fotográficos, fotógrafos viajantes. Boris Kosoy tem um outro livro sobre a fotografia europeia, sobre os postais, né? Como que os postais fotográficos criaram uma visão de terceiro mundo diferente na Europa. É muito interessante esse outro livro do Boris Kosoy. Não vou lembrar o nome agora, também acho pela EDUSP esse livro. Criança, olha, Ana, grande Ana, é sempre uma delícia ouvir você falar sobre fotografia. Fabrício, obrigado por dividir tanto. Eu acho que eu não divido, eu acho que eu somo. Olha que lindo isso, né? Eu acho que eu sempre somo, porque vocês somam muito. Sempre preciso falar de fotografia, né? Eu dou aula de fotografia com muito gosto. Não é o momento agora na fotografia. A gente passou por vários movimentos. Vamos falar desses movimentos? Olha só, invenção da fotografia em 1839, 1833, a fotografia na Europa, 1840, chegada da fotografia do Brasil, 8 de janeiro. Depois você tem ali, em 1881, a chegada da câmera de pequeno formato com George Eastman, né? A Kodak Number One, que populariza a fotografia, ela entra na casa, nas famílias. Isso é muito importante no final do século XIX. Começa a fotografia amadora ter sentido, uma história da fotografia ligado à representação não por fotógrafos profissionais, mas uma representação da realidade através de uma câmera de pequeno custo, que é a Kodak Number One. Surge o gigante amarelo, que é a Kodak. Isso entra no século XX, que você tem depois a Leica nos anos 30 para os anos 40, transformando o fotojornalismo e a fotografia documental com a grande representatividade de trazer a câmera para o nível do olho e a grande representatividade de um fotógrafo como Bresson, como Capa, como Doisneau, como outros fotógrafos que fizeram uso da Leica, não abandonando o médio ou grande formato, né? Você tem o IG nos anos 20 usando Ektaflex de grande formato, chapas 4x5, né? O fabuloso IG. Quem não conhece o IG, pelo amor de Deus, tá?
pelo amor de Deus, olha só, história da fotografia. O Ig é um dos grandes fotógrafos. O Ig fotografava. Tem um filme que é um pouco ficcionado, que se chama de Public Eye. Eu acho que no Brasil foi traduzido como A Testemunha Ocular, né? De Public Eye, com o Joe Pesci, que conta um pouquinho ali da história do Ig de forma ficcional, mas é muito interessante para a gente estudar a fotografia. De Public Eye, com o Joe Pesci. Não sei se está aí no Netflix, onde está, procurem esse livro. Então você sai desses anos 40, que tem um boom da fotografia documental, a fotografia ganha o pequeno formato, filme 35mm, que a Leica introduz, Oscar Barnack introduz o filme 35mm, que rouba de uma lata de cinema e cria uma câmera vindo de Lights Camera, que é a Leica, a primeira Leica, o primeiro protótipo de Leica, né? E cria a câmera de pequeno formato, que encanta Bresson, no formato 35mm, né? Tinha outras câmeras de pequeno formato, com outros formatos de filme, mas é a que vinga pelos próximos 70 anos ali, que é o 35mm, no formato 24 por 36mm, que vai influenciar essa proporcionalidade de 2:3, que nós conhecemos tão bem, seja na câmera APS-C, de pequeno formato digital com a proporção 2:3, seja na full frame digital hoje da proporção 2:3. Claro que a Hasselblad hoje com a proporção 4:5 imita um pouco a proporção das chapas 4:5 polegadas, das câmeras da Sinares, das Toyo, Views, das câmeras técnicas. Falei um monte agora, hein? Pelo amor de Deus, né? Ju, tudo bem, Ju? Saudades de você também, saudades da Omicron. Rose, como que você tá? Diversos alunos aqui. Não sei quanto que é o tempo que eu estou nessa, crianças, mas estou falando. Então, perceber que a história da fotografia, eu não posso falar de fotografia contemporânea se eu não falo da história da fotografia, porque eu perco o calço teórico, as possibilidades de entendimento da produção da imagem dentro da contemporaneidade. Quando eu olho o Rogério Gomes, quando eu olho a fotografia de Claudio Henninger, eu tenho que entender um pouco da história da fotografia para ser sensibilizado para a fotografia contemporânea. Quando eu dou aula de fotografia documental, curso de fotografia documental rolando aí na internet, nova turma agora em fevereiro, tá? Tá lá no site da Omicron Fotografia, reservas já para a turma de fevereiro. Lembre que por ter orientações individualizadas, esse curso de fotografia documental ele tem vagas muito limitadas, mas quando eu falo muito limitadas, é muito limitadas mesmo. E para quem quer fazer o curso de introdução à fotografia, crianças amadas, vocês podem entrar lá no nosso site, que tem 50% de desconto hoje, com o cupom Omicron50, certo? Tem um depoimento, olha o depoimento de quem fez o curso. Eu gostei muito da didática, da forma como foi apresentado o conhecimento, o conteúdo na Omicron. Não era aquela coisa assim que a gente Grande Danilo. Em muitas escolas, né, que dizem assim, para determinado assunto, faça desse jeito. Te dá uma fórmula pronta, né, te dá a receita do bolo, mas não dizem para que serve cada ingrediente. E aqui a gente aprende justamente isso, o conceito, por que que você tem que usar a determinada configuração de máquina para determinado assunto. E, na verdade, assim, não é que você vai usar uma configuração por aqui, de gente. máquina, né? Crianças amadas, voltando, importante, né? A gente pensar a fotografia neste início de século XXI, nós estamos na Belle Époque do século XXI, com grandes mudanças causadas também pela pandemia, essa articulação de formas de contato muito virtuais, a fotografia digital está dentro desse arcabouço novo, mas, e o celular também como um objeto, uma câmera fotográfica importantíssima, importantíssima. Aqueles que têm preconceito com o celular não entendem que Bresson hoje abraçaria o celular. Aqueles que têm preconceito com o celular não entendem que quando Bresson pegou uma Leica, era mal visto pelos fotógrafos de grande formato. E quando você tem Baudelaire falando mal da fotografia, é porque a poesia via a pintura, o princípio pictórico como arte e a fotografia
como simplesmente um objeto de... Olha o que Baudelaire falava. Baudelaire falava, isso pode ser, no máximo, um auxiliar para o nobre espírito francês, da arte francesa pictórica, e via a fotografia, no máximo, como um caderno de rascunho. Foi, de verdade, um bom caderno de rascunho para grandes fotógrafos, mas pouca gente se toca, se liga, que parte da arte moderna, de parte da quebra do paradigma do academicismo pictórico se dá pela fotografia. A história da fotografia foi um empurrão fundamental para o impressionismo e depois para a arte moderna. Existe um grande fotógrafo que é Hopper, um grande fotógrafo, olha o ato falho, um grande pintor que é o Hopper, que é um dos pintores que eu acho fundamentais quando a gente fala de enquadramentos fotográficos emprestados para... Eu vou até colocar uma imagem dele aqui, tá? Pesquisando ao vivo, hein, gente? Olha só. Edward Hopper. Eu sou apaixonado pelo Hopper. Meu Deus, como eu sou apaixonado pelo Hopper. Eu acho impressionante as imagens do Hopper. Vamos mostrar aqui uma imagem do Hopper para vocês, tá? Deixa eu tirar a minha imagem um pouquinho mais para baixo. Ok. Né? Falcões da Noite, se não me engano, é o nome dessa imagem. Gente, olha esse enquadramento fotográfico emprestado para a pintura. A pintura trabalha sobre a tela limpa, todos sabem, com as arestas da tela muito parecida com as arestas do nosso visor. Mas Hopper, ele consegue emprestar um pouco desse corte fotográfico para a pintura. Não é à toa que eu vejo os fotógrafos muito apaixonados por Edward Hopper, tá? Voltando aqui, estou falando de tudo hoje mais um pouco, tá, crianças? Lembrem, quem quer estudar fotografia, estamos com o curso anual profissionalizante com as inscrições abertas lá no nosso site, tá? Não temos só cursos online. Nós temos agora, a partir de abril aí de 2021, os nossos cursos profissionalizantes, fundamentais para o aprendizado da fotografia, com diversos fotógrafos, não só comigo, com diversos grandes fotógrafos. Certo? Existe uma pesquisa muito boa lá da FAAP, de uma aluna de especialização da FAAP, que fala como os fotógrafos da Casa Imperial, tá? Entre 1851 e 1851 a 1889, Dom Pedro II cria a nomeação de fotógrafos da Casa Imperial. Tal é o apreço de Dom Pedro II à fotografia. Naquele momento, em 1851, só ele e a Rainha Vitória da Inglaterra criaram a nomeação de fotógrafos da Casa Imperial. Não é à toa que as viagens para o Egito de Dom Pedro II são documentadas em fotografia. Olha, quem é pesquisador dessa área precisa ir à Biblioteca Nacional ver as imagens do século XIX, o maior acervo de fotografias do século XIX que existe é da família imperial brasileira. Hopper, minha referência, o Gomes falando, Hopper, minha referência maior na construção da minha poética, que aborda o silêncio. Perfeito, perfeito. Eu até vou pegar uma outra imagem do Hopper aqui, Rogério. Não tem como não se emocionar, né, Rogério? Não tem como não se emocionar com a pintura do Hopper. E aquelas mulheres, a representação, quando você fala do silêncio, tenho certeza, Rogério, que você está falando. Deixa eu pegar mais uma imagem aqui, tá? Do Hopper. Eu estou fazendo isso, gente, ao vivo em cores, né? E eu estou abrindo aqui imagens do Hopper. Olha que coisa maravilhosa esta imagem. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Olha que coisa. Olha que representação lindíssima. Que impressionante. Essas janelas, né, Rogério? Essas janelas, sempre o olhar pela janela, um pouco metalinguístico, né? O enquadramento dentro do enquadramento, quase uma visão de abismo, essa representação do silêncio. E sempre um silêncio feminino, né?
um silêncio feminino, olhando pela janela, e nesse momento o homem desnudo, de bruços na cama, essa mulher vestida. Por que eu falo a mulher vestida? Porque é um homem desnudo e a representação feminina vestida, esse olhar um pouco melancólico e também com essa luz entrando pela janela. Hopper estude fotografia, uma das coisas que Bresson falava, Salgado fala. Para estudar fotografia, não se pode ler sobre fotografia, ver fotografia simplesmente. Se estuda fotografia pela pintura, pela música, se estuda fotografia pela poética, se estuda fotografia por toda a arte que nos cerca, nos atinge, por todos os nossos sentidos, para que quando você vá fotografar, tenha esse ato silencioso de construção da sua própria poética através do visor, né? Aquele visor único que é tão importante para nós fotógrafos, certo? E se faz fotografia sem visor, tá? Existe também a fotografia feita sem os fotogramas, sem o visor da câmera. Existem os fotogramas desde do início do século XX, de vários fotógrafos que faziam fotogramas, e fotogramas modernos também, através não só do laboratório preto e branco, mas de scanners. Ok? Crianças, outro livro aqui, indicação do livro de James Hudson, Dictionary of Photography. Este livro aqui, crianças, é o que há para consultas rápidas, como um dicionário, olha só, para consultas rápidas, né? Fala de processos, fala de fotógrafo, fala de historiadores, tá? Vamos abrir aqui numa página M, macrofotografia, processo, fala sobre fotógrafos também. Aqui é o Murray. Olha só que interessante, está falando dos fotogramas, e claro que isso vem Murray. Pintor americano, fotógrafo, diretor de filmes, designer, decorador de interiores. Murray era um dos mais influentes artistas do período entre guerras. Tá? Ele cresceu em Nova York, estudou desenho, trabalhou como gravador antes de entrar para o mundo da publicidade. Consulta rápida de história, o Dicionário de Fotografia de James Hudson é um dos grandes livros da fotografia. Muito bem, crianças. Tá? Espero que Nage também. Fotograma, você sabe que o fotograma feito com scanners, ou outra, podemos falar de fotogramas feitos com scanners, mas existem grandes fotógrafos usando fotografia sem o instrumento de captura, que seria a câmera fotográfica. Seria como se fosse um fotograma moderno, feito por escaneamento, feito por outros processos, porque fotografia é qualquer tipo de gravação que tem superfície fotossensível e luz. Não precisa nem ter câmera obscura, né? Existem grandes trabalhos de fotografia contemporânea feitos por esses princípios. Eu já vi máscaras, estou tentando lembrar. Foi até meu professor, esse fotógrafo, estou esquecendo o nome dele, que ele colocava máscaras de alumínio na cara, fazia uma máscara e depois colocava no scanner. Gomes, se você lembrar quem que é esse fotógrafo gaúcho, que fugiu inteiramente, eu fiz um filme sobre ele e fugiu o nome agora. Tá? Mas depois a gente lembra. Crianças, eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu falei tudo que eu poderia para esse momento. Já estamos aí há um bom tempo. São 19 horas, 1 hora já aqui. Espero ter ajudado, falando um pouco de história da fotografia. Falei do Louis Comte chegando em 8 de janeiro, apresentando para o imperador Dom Pedro II. Né? Querem ver a foto? Eu tenho essa foto, gente. Olha só que coisa. Eu mostrei aqui para vocês e não mostrei a foto, né? Olhe a foto para finalizar, antes do meu jabá final também, falando do curso de fotografia. Olha a foto tirada pelo Comte. Que interessante, tá? Chafariz do Largo, né?
o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. E essas imagens eram ovaladas, vocês sabem, toda imagem projetada de uma câmera obscura é circular. O homem pôs essas imagens, os ângulos retos, pelo simplesmente processo de captura. A Kodak No. 1 gerava imagens circulares. As imagens dos daguerreótipos, toda imagem, isso é uma questão da física ótica, é circular. Por isso que nós temos esses porta-retratos circulares. Eu até crio um texto com a doutora, pós-doutora Cátia Caetano. A gente escreveu um texto na época minha, ela foi minha orientadora do mestrado. Eu falo nesse texto que talvez tenha sido uma das primeiras intervenções do homem na fotografia, é colocar ela aprisionado nos ângulos retos. Eu tenho um texto disso publicado em revista científica que eu falo disso como uma primeira intervenção do homem na imagem fotográfica. Uma das primeiras intervenções é a gente terminar com essa circularidade da imagem fotográfica e começar a traçar um destino de ela estar aprisionado em arestas de ângulos retos. Influência, com certeza, muita influência da pintura, certo? Ou de aproveitamento até de papel. A gente deve ter várias influências disso. Mas está aí a imagem feita que cria esta data de 8 de janeiro em 1840 como a data, o Dia Nacional da Fotografia. Lembrando que 19 de agosto, que está por vir, 19 de agosto de 2021, estaremos comemorando o Dia Mundial da Fotografia, que é o momento que essa invenção é apresentada em Paris. Niepce morre, por isso que quem ganha, Niepce morre cedo, né? E da guerra que acaba ganhando muito dinheiro, por isso também o nome, os daguerreótipos, né? Ganha muito dinheiro com a fotografia, fabricando daguerreótipos, né? Daguerreótipos vindo da fábrica de Daguerre em Paris, que se espalharam com os fotógrafos viajantes no mundo. Boris Kossoy fala muito disso. O Olhar Europeu é o livro do Boris Kossoy, que ele comenta sobre... Eu vi uma palestra do Kossoy, acho que nos anos 80, anos 90, falando sobre isso, depois se transforma nesse livro, O Olhar Europeu. Crianças amadas, Fernando Fernandes, como que você tá? Leopoldo Plentes, ainda bem, Maru, que você me lembra. Eu faço um filme sobre o Plentes, não lembro o nome dele. Desculpa, é a idade, tá? É o Leopoldo Plentes. Muito obrigado, Maru. Leopoldo Plentes, que cria esse sistema de máscaras e coloca sobre um scanner e escaneia, criando uma fotografia a partir do scanner dessas máscaras do próprio rosto, que é um tipo de fotograma moderno. Podemos fazer essa leitura. O Plentes, que é um dos mais originais fotógrafos brasileiros, né? E o Plentes, como o Rogério Gomes também, ele tem, sem puxar o saco, né? O Rogério sabe que eu sou um grande admirador da obra dele. Ele coloca o conceito, mas não sobrevive do conceito. A obra dele é boa, Rogério e Leopoldo Plentes, a obra é boa, significativa para a história da fotografia, independente do conceito. Mas ir ao conceito desses dois grandes artistas brasileiros é você se deliciar ainda mais com o resultado imagético, o resultado final. Se a obra não te emociona, você não busca o conceito. Mas a obra desses dois artistas, Leopoldo Plentes e Rogério Gomes, emocionam demasiadamente qualquer um que seja apaixonado pela expressão artística na fotografia. Obrigado a todos por ouvirem este professor de fotografia, este fotógrafo que tanto é apaixonado, como todos vocês, pela fotografia. Eu acho que ser apaixonado pela fotografia é fundamental. Lembrando, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas, que temos o curso de fotografia da Omicron, certo? Com 50% de desconto. Eu vou manter aí nessa semana o curso com 50% de desconto. Ajude ao professor Oswaldo Santos Lima. Opa, estou muito baixo aqui. Ajude o professor Oswaldo Santos Lima. Compre o curso e depois comente comigo para que eu possa ajudá-lo no desenvolvimento da sua fotografia.
É isso? Termina por hoje? Chega, né, crianças? Obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado a todos. Vou tentar entrar cada vez mais aqui para falar sobre fotografia. Obrigado, Maru. Você sempre. Maru, eu quero você sempre, que você sempre me lembra dos nomes. É muita coisa na cabeça. Grande Leopoldo Plentes. Um abraço a todos e até um próximo encontro nosso aqui pelo Instagram, pelo YouTube ou aqui na Omicron. Quando essa pandemia cessar, vai ter muita coisa acontecendo aqui na Omicron. Até mais, crianças.